Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender um pouco mais dentro da filosofia contemporânea. E você, claro, é o meu convidado a estar aqui presente comigo, se inscrevendo, compartilhando o conteúdo, dando sempre o seu like, fazendo o seu comentário, fazendo que a sua participação se torne cada vez mais ativa. Venha participar deste espaço virtual de aprender e crescer. Hoje, quando falamos de filosofia contemporânea, nós voltamos para o pragmatismo de Nietzsche e o seu desenvolvimento estético, segundo Habermas. Quando olhamos para essa temática, vamos ver que os efeitos da provocação de Nietzsche, que ele vai empreender sobre Habermas, aparecem em dois momentos distintos da produção intelectual deste filósofo de Frankfurt, que geralmente ele vai ter a sua obra dividida em três fases. O escrito que me proponho e que a Tatara e a conversar e a dialogar com vocês de Nietzsche, que é um texto de Nietzsche, que é uma das teses de Nietzsche, ele é proposto a partir de um dos livros de Nietzsche, que foi o Discurso Filosófico da Modernidade. Isso ele escreveu como uma grande obra, e mais tarde ela é, vamos dizer assim, reinterpretada, não é? E analisada por Habermas em 1985. E aí Habermas vai dizer que este livro de Nietzsche se torna uma entrada na modernidade, porque Habermas anuncia que Nietzsche ele perde todo um completo contágio de capacidade de articular não só as questões voltadas ao racionalismo, mas ele trabalha para desenvolver agora um desvio da modernidade, até por ele ter rejeitado a razão como sendo um instrumento dessa preservação do conteúdo emancipatório que acaba lançando-se, tá, para o irracional metafísico desfigurado, segundo Habermas. Então, na verdade, nós vamos ver que Nietzsche ele vai ser reinterpretado por Habermas, e Habermas inicia fazendo, na sua escrita, na sua tese, na sua articulação sobre Nietzsche, uma crítica a Nietzsche, certo? Uma crítica até à sua tradição da teoria do conhecimento. Para Habermas, Nietzsche percebe uma íntima relação entre conhecimento e interesse, porém, ele vamos dizer assim, ele psicologiza, estatuindo-a e tornando ela um elemento básico até de uma dissolução metafísica desse próprio conhecimento, certo? Então, Habermas, ao contrário de Nietzsche, vai trabalhar o conhecimento movido por um interesse, movido até por um cunho emancipatório e nunca nihilista, que nem Nietzsche, nunca desagregador ou até alienador, como propõe o próprio Nietzsche. Então, nós podemos dizer que a obra de Nietzsche, ela, em Habermas, certo? A influência que ela empreende em Habermas, ela vai exercer, num período entre as guerras, principalmente, dentro do contexto pós-guerra que Nietzsche vai trabalhar, um fatos de seus juízos e preconceitos a partir das emergéticas fórmulas de sua própria filosofia da decadência e até da sua própria sedutora afirmativa dos afetos que dizem e articulam essa tese. Então, determinando o estilo mental, os problemas de toda uma geração de intelectuais pseudo-radicais e até descontentes com essa tradição ocidental, nós vamos ver que Nietzsche configura e reforça uma mentalidade
que de modo algum ela é limitadora, mas muito pelo contrário, ela é revolucionária. Então, nesse aspecto é que Habermas vai trabalhar e que vai articular, trazendo, na verdade, uma argumentação contínua e discutindo a concepção de mundo de Nietzsche. Então, para Habermas, os estilos afirosmáticos e assistemáticos de Nietzsche contribuem, e muito até para uma total liberdade na interpretação de sua obra e de seus principais temas, e que até muitos deles servem de pano de fundo até para interpretar, expor os seus próprios pensamentos. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa ótica, é que Nietzsche vai trabalhando. E aí Habermas vai dizer também que, ao entrar nessa discussão sobre o Estatuto da Vontade e Poder, Nietzsche trabalha com o eterno retorno, pois ele pensa que tais questões não têm mais do que um interesse histórico. E aí a posição que Habermas empreende é que, ao invés de expressar uma fuga das questões essenciais da filosofia de Nietzsche, ele considera que deve-se sugerir, e ele sugere, na sua articulação sobre Nietzsche, uma alternativa às investigações que são feitas às obras de Nietzsche, que estão, muitas vezes, viciadas em algumas temáticas exclusivas e dificultam essa absolvição das malhas da metafísica. Então, dando mais relevância ao tema do niilismo e até suas próprias consequências teórico-pragmáticas, é que Habermas vai afirmar que uma outra questão são os argumentos formais que vão ser operadores na base da temática, até do próprio niilismo, que, a saber, ele vai defender que a crítica e a moral, que tem como esse pressuposto encabeçado de uma perspectiva, de uma interconexão entre a teoria e a praxis, começa a desenvolver uma articulação proposta e categórica de normas do conhecimento. Então, para Nietzsche, o niilismo se torna o quê? Uma constatação de que os valores que orientavam as ações e o próprio conhecimento humano até então eram totalmente desprovidas desse sentido. Nietzsche constata que Habermas não se conforma nem com a situação cética que o niilismo possa sugerir e nem com a ação mediante a própria constatação de uma multiplicidade de valores. Nietzsche vai, através de uma gênese do próprio niilismo, investigar o valor do valor. Você entendeu? Então, a ideia de Nietzsche, segundo o filósofo frankfurtiano, é a de voltar a obter, até por meio de uma reflexão sobre o próprio niilismo, um terreno a partir de qual seja possível até um conhecimento vinculador de uma orientação da própria ação e até da própria proposta da metafísica. Então, é nesse aspecto é que Nietzsche é reinterpretado e que Habermas vai trabalhar com essa reinterpretação de Nietzsche. Segundo até Habermas, tanto Nietzsche quanto até os jovens adeptos e seguidores, e até podemos colocar discípulos de Hegel, que seriam denominados por Habermas como jovens hegelianos, acreditavam na proposta de Nietzsche, no poder da história, quando ele trabalha no Código da Inteligência, dizendo ele que a consciência histórica só é útil para a praxis da vida, enquanto se apropria dessa tradição e continua elaborando sob a perspectiva do presente. Então, é nesse aspecto que Nietzsche impõe à história, segundo Habermas, uma exigência deste fora, dessa história que tem de uma recuperação o seu significado até para a prática da vida. E aí vai despojar a si mesmo e vai ainda pagar um preço até de uma possível objetividade dessa camisa de força da metodologia científica, que vai deixar de ser uma ciência totalmente escrita. Então, é partindo desse pressuposto, dessa ótica, desse olhar, que vai Habermas fazendo a sua argumentação, que muitas das vezes é controversa, mas também tem um sentido crítico em cima da filosofia de Nietzsche. Então, Habermas,
até para poder assim justificar algumas questões dele, ele vai dizer que o objetivismo, para Nietzsche, ele é possível de uma ocultação do fato de que a própria subjetividade criadora de sentidos é criadora das condições da possível interpretação. Então, ela é proporcionadora de um novo olhar, de uma nova ótica, e até dentro de uma fixação convencional, de determinadas metáforas, ele proporciona produtos até de uma fantasia e de uma aparência de correspondências que, por conseguinte, são verdadeiras. E se o verdadeiro quer dizer usar as metáforas comuns, essas metáforas comuns são expressas de uma forma moral. Então, a partir desse pressuposto é que Habermas vai analisar a distinção feita por Nietzsche entre o homem racional, aquele que é o cientista, tá? E o homem intuitivo, que é o artista. Então, malgrado a distinção, tanto a arte quanto a ciência forjam as metáforas da linguagem. E aí esse homem racional, ele desenvolve o entendimento a partir de um serviço da dominação da própria natureza, que ela é rechaçadora do mal sem obter essa felicidade de suas abstrações. E aí o artista, pelo contrário, até o homem intuitivo, aquele que dá expressão às suas intuições, que não só conjura os perigos, mas experimenta também, vamos dizer assim, até uma iluminação, um entusiasmo e uma própria redenção. Então, Habermas vai utilizar uma terminologia agora de Adorno, dizendo que é exposto uma proposta em Nietzsche, na época da verdade e mentira, que exibia uma espécie de dialética negativa que, no plano da própria visão científica, faz aniquilar as categorias da ciência e se deixa guiar pela intuição, um caminho até alternativo e místico. Então, segundo Habermas, Nietzsche não fez nenhum uso da possibilidade de justificar sua própria teoria. Também até a sua teoria do conhecimento, a sua epistemologia, desde o ponto de vista de uma linguagem direta, ela trabalhou sempre com desdobramento de um aparato categorial inscrito na linguagem e na objetividade da própria dimensão do quase transcendental. Então, é a partir desse sentido, dessas propostas, desses aspectos, é que o Habermas vai articulando alguns quesitos das articulações e das teses e até da própria filosofia de Nietzsche concernente à sua episteme e concernente também à sua estética. E era isso que eu tinha para articular com você e trazer aqui nesse espaço nesta manhã. Obrigado. Continue sempre conosco e faça sempre aqui o seu engajamento.